Olá, bem-vindo ao 235 Análises. O Santos voltou às fases finais do Campeonato Paulista após 3 edições seguidas fora, enquanto a Portuguesa voltou após mais de 13 anos sem disputar uma eliminatória do Paulistão. A segunda melhor campanha de um lado e do outro, um time que brigou para não cair. No roteiro dessa partida tivemos bolas na trave e pouco futebol. Nenhuma das equipes tinha algo a oferecer taticamente e tecnicamente falando, exceto por alguns lampesos e dribles de Otero, que acabou expulso, e Maceió. No primeiro tempo, a Portuguesa até tentou jogar, mas no segundo tempo só chegou em contra-ataques. Já o Santos teve dificuldades em criar e em gerar perigo. A criação santista foi afetada pela boa marcação e boa ocupação nas linhas de meio de campo da Portuguesa. Dito isso, poderíamos falar sobre as táticas de ambas as equipes. O Santos veio no habitual 4-3-3, enquanto a Portuguesa se postou um 3-5-2. Como é de costume, nenhuma das equipes se manteve no desenho tático inicial. O Santos se moveu para um 4-2-4, com Casares atuando mais próximo ao Furt. Já a Portuguesa se ateve a recuar seus alas para a linha defensiva, fazendo o 19 recuar ao meio, ficando num 5-4-1. Ofensivamente, o Santos encontrou dificuldades para avançar. Com o esquema montado por Pintado, a Portuguesa conseguiu obter superioridade numérica no meio, além de boa imposição física, que dificultou a criação, zerou problemas ao Santos na hora de recompor e também fez o nível de atuação da dupla de volantes santista. Carrilli novamente desenhou o time num 4-2-4. Com isso, a grande questão foi o buraco deixado no meio de campo, que fez o 10 santista ficar encaixotado e sem espaço para criar, praticamente escondido do jogo. Ao final, quando Giuliano entrou, a mesma coisa se repetiu, o que provou se tratar de uma escolha tática de Carrilli, que opta por deixar o meia mais próximo ao 9. Quando o Santos conseguia invadir o espaço adversário, o time subia os laterais para o meio, gerando amplitude, porém pouco agudos. O 11 e 7, que eram os pontas, tratavam de ser mais agudos, mas também pouco eficazes. A bola constantemente recuava os zagueiros, que tinham apoio de Felipe Jonathan ou de os volantes. Naquela região, com a posse perdida, a defesa ficava extremamente exposta e frágil. Por falar no 5-4-1 da Portuguesa, vemos que o 19 desce ao meio, enquanto os alas 6 e 2 descem para a zaga, atuando como laterais e dificilmente sobem ou apoiam. O escape da equipe se torna o atacante Maceió, que recebe ou recupera, no meio ou até mesmo nas alas. Lembrando, ele está no meio de campo, mas recuado, não atuando como um atacante, segundo atacante, mas algo mais próximo de um meio atacante. A partir disso, a equipe busca contra-atacar com a velocidade e drible do mesmo. Outra parte da sequência de ataque seria o pivô de Henrique Dourado, que não fez uma boa partida hoje. Ainda assim se mostrou útil para brigar pela bola, mas não conseguiu gerar tanto perigo ou tanto, posso dizer, ofensividade. Falando em desempenho individual, tivemos diversos jogadores santistas com desempenho abaixo e decepcionante. Casares ainda não demonstrou para o que veio, tendo outra atuação fraca. Não desempenhou bem, não criou bem e pouco foi útil na recomposição defensiva da equipe. Furt errou domínios e passes, não aproveitou as poucas oportunidades no pivô e só oferece algo por se tratar de um exímio finalizador. Zapituca se viu preso a um bom meio de campo da Portuguesa, que se impôs e controlou o setor. Sendo assim, Pituca foi pouco participativo e ainda amargou terríveis 15 perdas de posse. Os destaques positivos foram Maceió, atacante da Portuguesa que driblou, causou perigo à defesa santista e foi o principal escape da equipe da capital paulista. Otero, apesar da expulsão, teve uma bola na trave em cobrança de falta que levou muito perigo e também teve uma caneta, que foram provavelmente os únicos lances memoráveis do Santos na partida. Gil esteve seguro na defesa e ainda foi importante na bola parada. Jair, JP Sermon e Patati entraram, jogaram pouco, mas foram bem e não comprometeram. JP e Patati devem se tornar titulares o mais rápido possível. Com isso, a Portuguesa mal foi defendida pelos ataques do Santos, que novamente se mostrou uma equipe ofensivamente fraca, sem repertório na criação e na conclusão de jogadas. O Peixe teve suas melhores oportunidades na bola parada, contrário da Portuguesa, que conseguiu chegar em alguns contra-ataques, geralmente expulsados por Maceió, que fez uma boa atuação. Os outros classificados. Pelo segundo ano consecutivo, o São Paulo foi eliminado ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista. Dessa vez, a queda foi para o Novo Horizontino de Eduardo Batista, um time bem ajeitado e que tem como principal jogador o grande destaque do Paulistão.
A queda não era esperada, obviamente. O que era esperado era o bom desempenho da equipe do interior paulista. O Bragantino recebeu o Inter de Limeira e avançou sem sustos ao golear por 3-0. A equipe da Red Bull sonha em voltar a uma final do Paulistão. Já o Palmeiras demoliu a Ponte Preta e confirmou o favoritismo ao atropelar a equipe de Campinas por 5-1. Destaques para Flaco Lopes, que anotou um hat-trick, e o sempre constante Maicon. Semifinal. Nas semifinais do Paulistão, o Santos receberá o Bragantino na Vila Belmiro e o Palmeiras encara o Novo Horizontino em casa. Os duelos ocorrerão em jogo único e terão o mesmo formato das quartas. Se empatar, são pênaltis. Agradeço por assistirem e quinta nos vemos novamente. Falou!